quarto ano, tudo bom com vocês? Ontem foi o Dia das Mães. A tia Renata deseja a todas as mães da nossa turma um feliz Dia das Mães, atrasado, mas com muito carinho e amor. Então, hoje é a nossa aula de matemática e vamos lembrar um pouquinho do que a gente estudou na última aula. A gente estudou os décimos, o número com vírgula. Então, décimos, décima parte, tudo dividido por 10 e entrava uma vírgulazinha aí. Então, hoje nós vamos continuar o estudo de números com vírgulas. Hoje nós vamos lembrar os décimos e vamos acrescentar os centésimos e os milésimos. É a mesma história, só vai mudar a quantidade de zero. Vamos ver? No décimos, o que a gente aprendeu? Que é a décima parte e que teria um número depois da vírgula. Nos centésimos, como diz o nome, está dividido em 100 partes. Em vez de dividirmos por 10, vamos dividir 100 partes. E nós vamos ter dois números depois da vírgula. 1, 2. E tem os milésimos, que está dividido em 1000 partes. E vai ter 3 números depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, isso aí é o básico para a gente diferenciar décimo, centésimo e milésimo. É só para a gente olhar depois da vírgula quantos números tem. Um número, estamos falando de décimos. 2 números, centésimos. E 3 números, milésimos. Vamos ver as diferenças? Nos décimos, a gente tinha lá 7 décimos. A gente fazia essa divisão por 10 e o que acontecia? Vinha um 0 para frente e o 7 para trás. Uma casa depois da vírgula. Esse é a divisão dos décimos, passando da forma fracionária para a forma numeral. Vamos ver como que vai ficar os centésimos. Nos centésimos, a gente vai ter 100 partes, como eu tinha falado antes. Então, imagine aí um quadradão dividido em 100 quadradinhos. A gente quer 14 centésimos, a gente quer 14 dos quadradinhos. Como que a gente escreve isso aqui na forma numeral? 0,14. Coloca um zero na frente e a vírgula depois. Tem que ter duas casas depois da vírgula. E se eu pedisse 9 centésimos, 0, tem que ter duas casas. Se eu colocar só o 9, não vai ter duas casas. Então, a gente precisa colocar um 0 na frente. 0,9. Então, a gente vai ter 9 quadradinhos de 100. Repara que o 0 foi na frente, não foi atrás. A gente precisa ter dois números, mas se a gente tiver um número aqui no centésimo, a gente coloca o 0 na frente. A gente precisa prestar atenção nisso, porque é 9 centésimos. E por último, temos os milésimos. Os milésimos vão ser 1000 partes. Então, como que a gente escreve isso aqui na forma numeral? 0,132. 3 casas depois da vírgula. Mas, se acontecer da gente não ter 3 casas aqui em cima, o que acontece? 0, se eu botar só o 14, a gente fica com 2 casas. Não adianta pra gente, a gente precisa de 3 casas. E não pode colocar o 0 no final. Então, o que a gente faz? 0,14. O 0 na frente. Por que o 0 na frente? Se eu botar um 0 aqui atrás, fica 140. Se eu botar um 0 aqui na frente, continua 14. Então, por isso que o 0 é na frente, para a gente não mudar o valor do número. Conseguiram compreender? Outra coisa muito importante é a gente aprender como a gente lê e como a gente escreve cada número desses. Lembra que no décimo a gente aprendeu que a gente escreve 1 inteiro e 7 décimos? Essa regrinha vai continuar. Só que agora a gente vai prestar atenção em quantos números a gente tem depois da vírgula. Quando é um número, a gente aprendeu que é décimo. E aqui, a gente vai ler 6 inteiros e 4
centésimos. E no último caso, 10 inteiros e 137 milésimos, porque tem 3 números depois da vírgula. Então, a gente, no livro aí, no exercício, pedir para a gente escrever por extenso. A gente tem que olhar quantas casas a gente tem depois da vírgula para poder saber se escreve décimo, centésimo ou milésimo. Quando tiver continha de mais ou de menos, a gente vai seguir aquela mesma regrinha, vírgula embaixo de vírgula, senão a gente altera o valor para errado. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mesmo que uma continha tenha 2 números no final e a outra tenha uma. Por exemplo, vamos somar esses 2 números. 1,7 e 6,04. Na continha normal, se não tivesse vírgula, ia ficar assim, né? Para ficar certinho aqui no final. Mas, como tem uma vírgula aqui, reparem que a vírgula não ficou uma embaixo da outra. Então, essa continha vai dar errada. A gente precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Não importa que aqui ficou para fora. É só a gente acrescentar um zero aqui. Não tem problema. É só para vírgula ficar embaixo da vírgula. Senão a continha vai dar errada. Não tem jeito. Então, na continha de mais e na continha de menos, a gente precisa prestar muita atenção na vírgula. Vírgula tem que ficar embaixo de vírgula, tá legal? Tia Renata, e se pedir para a gente decompor esses números, como que a gente faz? Números com vírgulas, a gente precisa prestar atenção para decompor. Porque como a gente está trabalhando um número não inteiro, a gente tem que preencher os lugares com zero, por causa da vírgula. Vamos prestar atenção aqui? Por exemplo, 0,937 milésimos. Como que a gente decompõe? Eu fiz um quadro aqui, valor de lugar. Para cada número, a tia colocou uma fileira. Então, vamos baixar de trás para frente. Baixei o 7. Preciso colocar a vírgula no mesmo lugar. Mas olha quantas casas aqui ficou vazia. Então, eu preciso completar essas casinhas com zero. Por quê? Eu não posso repetir o 3 e nem posso repetir o 9. Mas o 7 ocupa a terceira posição depois da vírgula. Então, eu preciso preencher com zero e ele continuar ocupando a terceira posição da fila. Vamos abaixar o 3. Abaixei a vírgula. Quantas casas faltam para o 3 ficar na segunda posição? Uma casa. Então, eu completo com zero. Ó, reparem que o 3 está na segunda casa depois da vírgula. E aqui ele está na segunda casa depois da vírgula. Por isso que a gente precisa completar com zero, que ele não pode mudar de lugar. E vamos olhar o 9. Repete o 9, abaixa a vírgula. O 9 é a primeira casa depois da vírgula, ele continua sendo a primeira casa depois da vírgula. Então, reparem que isso não acontece quando a gente decompõe outros números. O zero fica atrás do número. Por exemplo, se a gente fosse decompor 937 aqui no cantinho, como iria ficar? 900 completa com zero. 3 completa com zero. E o 7. O zero é atrás do número. Quando o número está depois da vírgula, o zero vai vir na frente do número. Mas cuidado, a vírgula é sempre depois do primeiro zero. A vírgula não pode entrar aqui, ó, junto com 7. A vírgula é sempre depois do primeiro zero. Então, ó, repetir, preenchi com zero. Por quê? O 7 está na terceira casa depois da vírgula. Então, ó, depois da vírgula, 1, 2, 3. O 3 está na segunda casa depois da vírgula. Então, 1, 2. Então, a gente tem que respeitar a posição dos números. Vamos ver outros exemplos. Vamos decompor esse número? 236 inteiros e 27 centésimos. A parte antes da vírgula, a gente decompõe como está acostumado, que a gente aprendeu lá atrás, nem no quarto ano, lá no segundo, lá no terceiro ano. Então, vamos lá, vamos olhar para a parte inteira, 236 inteiros. Então, como a gente decompõe? 200 mais 30 mais 6. Então, a gente decompôs a parte inteira. Agora, nós vamos decompor a parte
centesimal, que é 27 centésimos. Mais, olha o 2, tá na primeira casa depois da vírgula. Então, ó, 0,2, primeira casa depois da vírgula. Mais o 7. Reparem que, ó, mesmo tendo aqui 236 antes da vírgula, na hora de decompor é 0, alguma coisa. A gente não repete o número aqui. 7. O 7 está quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, ó, depois da vírgula, 1, 2. O 7 está na segunda casa. Na segunda casa. Ah, tia, e se tivesse mais um número aqui? Mais 0, o 8 está na terceira casa. 1, 2, 3. Terceira casa. Então, reparem que a quantidade de 0 vai aumentando. 0,2, nenhum 0 depois da vírgula. 0,07, um 0 depois da vírgula. 0,008, dois zeros depois da vírgula. É só decorar que esses zeros vão aumentando de 1 em 1, que aí depois a gente faz direto sem nem perceber. Só precisa prestar atenção. Primeira casa depois da vírgula, segunda casa depois da vírgula, terceira casa depois da vírgula. Não tem mistério, isso é treino. Parece que é difícil, parece que eu tô falando um monte de coisa sem noção, sem sentido, mas ficou na dúvida? Volta o vídeo, lê a explicação do livro. O livro tá todo desenhadinho, cheio de setinha, tá explicando legal lá. Ficou na dúvida? Chama a tia no WhatsApp que a tia explica por áudio. Se precisar fazer outro vídeo pra você, eu faço. O importante é não ficar com dúvida, tá legal? Tchau, tchau. Lavem as mãos, se cuidem e façam seus deveres.